Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse sábado, já encerrando o mês de agosto, chegando aí o mês de setembro, onde nós teremos vários desafios com a campanha de missões nacionais, uma semana de oração pelo nosso país. Graças a Deus, o Senhor tem nos fortalecido e nós temos que glorificá-lo por isso, porque Ele é grande, Ele é poderoso e apesar das dificuldades nós temos vencido dia a dia, amém? Nessa noite eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do livro de Gênesis, no capítulo 12, eu vou ler com os irmãos os versículos de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Irmãos, eu fico pensando na alegria do coração de Abraão quando ouviu essas palavras da boca do Senhor. Quando Deus disse para ele: olha, Abraão, eu vou te abençoar e vou abençoar aquelas pessoas que te abençoarem e vou amaldiçoar aquelas pessoas que te amaldiçoarem. Em você vão ser benditas todas as famílias da terra, você vai ser uma grande nação. Abraão deve ter ficado muito feliz, mas isso tinha uma condição, era a obediência de Abraão. Deus disse para ele: olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar? Não é para você saber agora, é para você ir. Então, essa bênção de Deus na vida de Abraão tinha uma condição, a obediência. E sabe o que Abraão fez? Ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. E aí a gente vai pensar que Abraão, como pai da fé, nos mostra que a fé não é cega. Ela não é cega porque ela está edificada sobre Deus. E Deus é o detentor de todo o conhecimento, Ele é soberano, Ele é a rocha. Então não é uma questão de você fazer algo que você não sabe o que é, simplesmente porque você é cego ou confia cegamente em alguém. A questão é, Abraão obedeceu pela fé porque ele sabia quem era Deus. E ele sabia que Deus, então, era poderoso para fazer qualquer coisa e que Deus era poderoso para concretizar qualquer plano. Ele conhecia a natureza de Deus, então ele sabia que ele podia obedecer, que ele podia confiar. E é por isso que ele não discutiu, porque a fé não discute, a fé obedece, né? Abraão, então, foi chamado o pai da fé e ele demonstrou essa verdade em diversos episódios da sua vida. A fé que nós temos em Deus, ela é provada pela obediência. Se você realmente crê no Senhor, crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam, você precisa provar isso obedecendo os ensinamentos do Senhor. Jesus disse lá em João: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, Paulo diz então que nós devemos levar cativos todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos deve ser provado através da obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. A gente não é aquilo que a gente fala, a gente não é aquilo que a gente sente, a gente é aquilo que a gente faz, né? É muito fácil às vezes falar, eu creio, e não fazer nada, e não provar isso obedecendo, mas para Deus e para as outras pessoas também, a gente é aquilo que a gente faz. As nossas palavras, se elas não correspondem às nossas ações, elas se tornam completamente vazias. Mas vamos ver então 3 episódios aqui na vida de Abraão, onde ele prova então o valor da fé.
primeiro lugar, Abraão sai da sua terra, ele sai da sua parentela para uma terra que Deus lhe mostraria, sem discutir com Deus, sem avaliar os riscos que ele estava correndo, sem adiar a decisão. Ele simplesmente obedece. E ele tinha 75 anos e foi movido pela fé, né? Às vezes a gente acha assim, tá muito tarde, eu tô muito cansado, eu tô muito velho. Mas se Deus mandar, nós temos que obedecer, porque é Ele quem sabe o tempo certo. Então ele precisava romper laços, ele precisava deixar para trás a sua terra, seu povo, sua cultura, sua religião. Mas ele foi movido pela confiança em Deus, ele obedeceu e ele então foi formar essa nação e foi ser o pai então de uma grande multidão. A fé, irmãos, ela é certeza e convicção absoluta. Ela não está edificada sobre aquilo que a gente sente, sobre o nosso conhecimento. Ela está edificada e deve estar edificada sobre o caráter de Deus. E a gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente pensa, ou sente, ou almeja, ou planeja, é falho, porque nós somos humanos. E tudo que nós temos de nós mesmos é falho, é ruim, né? Mas a fé, ela tem que estar fundamentada sobre o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é perfeito. Você tem obedecido a Deus? Tem andado pela fé? Tem descansado no cuidado de Deus? Onde você tem depositado a sua segurança? Em você mesmo? No seu conhecimento a respeito da vida e a respeito das coisas, no seu conhecimento a respeito dos acontecimentos, naquilo que você pensa, naquilo que você faz, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, mas onde você tem depositado a sua confiança? Nós precisamos colocar os olhos em Deus e nós precisamos viver pela fé. Ele é o único que não falha, ele é o único perfeito, ele é o único santo. Não existe nada fora de Deus que seja bom. E é por isso que nós devemos, então, colocar a nossa confiança no Senhor Jesus. Em segundo lugar, Abraão, sendo o líder dessa família, deu para Ló um direito de escolha. Mais para frente um pouquinho, quando os pastores de Abraão brigam com os pastores de Ló, então Abraão e Ló decidem se separar, né? Ficar em locais separados, morar em locais separados. E Abraão então diz para Ló: você pode escolher o local onde você quer ficar. Ló então diz para Abraão: eu vou ficar com o lugar verde, o lugar aonde tem água ali, aonde tem pasto, e você vai ficar com o lugar seco. Abraão não discutiu com Ló, ele podia ter falado: não, eu sou o líder da família, eu que vou ficar no lugar onde tem água e você que vai para o lugar seco. Mas Abraão não fez isso, Abraão não discutiu com Ló, Abraão deixou que Ló fosse para o melhor lugar. Sabe por quê? Porque a confiança de Abraão não estava na geografia, nas condições do lugar onde ele estava, ou no que tinha, ou no que não tinha. Deus tinha prometido que ia abençoar Abraão e ele tinha certeza disso, era aí que estava a sua confiança. Ele não tinha os olhos postos na terra, mas ele tinha os olhos postos no Senhor. E foi nesse momento que Deus disse para Abraão: eu vou dar para você, Abraão, tudo quando você está olhando aí, ó, no norte, no sul, no leste e no oeste. E então Abraão confiava nisso. Mais tarde Ló é capturado, né, pelos reis daquela terra. Abraão sai em defesa de Ló, enfrenta riscos, salva a vida de Ló e tem uma vitória retumbante. Mas sabe por quê? Porque Abraão não queria nada que viesse dos homens, né? Ele não quis nem os despojos que aqueles reis ofereceram para ele quando ele venceu aquela batalha. Ele não queria nada que fosse propiciado pelas condições humanas ou que viesse dos homens. Abraão só queria as riquezas que viessem da mão de Deus, que viessem do próprio Deus, porque ele não estava focado na recompensa dos homens, mas na dádiva de Deus. As coisas materiais não seduziam o coração de Abraão, porque o coração dele estava em Deus. Ele não tinha medo de perder as coisas daqui, rebanhos, terras. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo porque Deus tinha prometido que ia abençoar a vida dele. E o coração dele, então, estava em Deus. E ele só queria aquilo que fosse dado por Deus. Qualquer bênção que nós temos na nossa vida, ela deve vir das mãos de Deus. A Bíblia fala que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Se você tem conseguido coisas pelos seus esforços,
pelo aquilo que você acha que você é, e todas essas coisas não têm vindo da mão de Deus, elas não vão ser bênção na sua vida. Porque nós só devemos desejar aquilo que Deus nos dá. Porque Ele só nos dá aquilo que é bom e aquilo que é perfeito. E Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. E a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Então, o que você tem recebido? Onde você tem colocado o seu coração? O que tem sido importante para você? As riquezas que você consegue usando meios naturais, bons, ruins, às vezes até ilícitos em algumas vezes? Ou aquilo que Deus te dá? Aonde está o seu coração? Está com o Senhor? E você tem sido grato a Ele pelo que Ele tem te dado? Ou você tem desejado coisas que o mundo tem e achado que essas coisas vão lhe trazer segurança e felicidade, né? Em terceiro lugar, Abraão atende à voz de Deus e ele é capaz de oferecer, inclusive, o seu próprio filho, Isaque, o filho da promessa. Quando Deus pediu para que Abraão fosse sacrificar Isaque, né? Abraão, que já tinha aberto mão da sua terra, dos seus bens, agora estava disposto a abrir mão do seu filho Isaque. Mas sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para prover aquele sacrifício, inclusive até para ressuscitar Isaque dos mortos. A Bíblia fala isso. Então ele não discutiu com Deus, ele não adiou aquela viagem, ele pegou Isaque e foi. Não que tenha sido fácil para ele, porque ele era pai. Mas ele sabia que Isaque era o filho da promessa. E que Deus, então, não deixaria que Isaque morresse, que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar, inclusive ressuscitar Isaque dos mortos. Então, aquele sacrifício para ele foi um ato de adoração. Deus pediu que ele adorasse com a vida de Isaque e ele disse: Senhor, eu adoro com a vida do meu filho. Havia no coração dele a plena convicção, né, do que Deus podia fazer. A fé dele não era vacilante, a confiança dele era inabalável e os olhos dele não estavam nas circunstâncias, nem dependia daquilo que ele sentia. Mas Abraão tinha os olhos em Deus e vivia pela fé. Ele renunciou a tudo por Deus, ele entregou tudo o que ele tinha nas mãos do Senhor e ele confiou plenamente em Deus. E Deus então poupou Isaque, providenciando então um sacrifício, um substituto para aquele holocausto. E aí então Abraão conseguiu ver melhor ainda, confiar mais ainda nas promessas de Deus, nas promessas que Deus tinha feito a ele. E aí, irmãos, nós devemos lembrar, para terminar, que a nossa fé depende da nossa intimidade com Deus. Abraão, a cada experiência que ele tinha, a cada momento em que ele obedecia, ele desenvolvia mais a sua fé porque ele adquiria mais intimidade com Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não conhecer o caráter do Senhor, você não vai poder confiar nele. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. E nós também precisamos dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos conhecer Deus na intimidade. Nós precisamos ser capacitados a viver na absoluta dependência de Deus. Nós precisamos aprender a nos desapegar das coisas e das pessoas daqui para viver completamente dependentes de Deus e ter coragem de entregar tudo a Deus, inclusive a nossa vida, os nossos bens, a nossa família, os nossos filhos e o nosso futuro. Deus jamais desampara aqueles que nele esperam. Ele jamais fica em dívida com aqueles que nele confiam. Em Deus nós podemos confiar. Amém, irmãos? Então nós devemos aprender quem é o Senhor e devemos pedir a Deus que nos capacite a simplesmente obedecer, assim como Abraão fez. Amém? Vamos orar, irmãos. Nós temos orado porque nós cremos no nosso Deus, né? É assim que nós temos que viver, em confiança. E não existe maneira melhor de provar a nossa confiança do que dizer: Senhor, estão aqui os meus problemas, as minhas dificuldades, e eu estou trazendo para que o Senhor então resolva. E é isso que nós temos feito nesses dias, clamado pela misericórdia, pelo poder, pela solução de Deus para as nossas dificuldades. Nossos amigos e irmãos que estão com Covid, vamos nos lembrar deles.
Nós temos uma lista de pessoas, né? O Pedro Henrique, doutor Essimar, os pais, a mãe, digo, do pastor Silvio Daniel, que está enfermo, o Eurípides, genro da irmã Conceição. Nós também temos orado pela mãe de uma missionária que se chama Gabriela, pelo primo do irmão Tim, vamos continuar orando. E vamos orar também pelo Keilon e pela Aline, que estão com Covid. Vamos pedir que o Senhor esteja, então, abençoando a vida dos servos dele nesse momento. Vamos lembrar das famílias que estão enlutadas, as filhas da irmã Maria de Fátima, a família da irmã Maria da Penha, também a família da irmã Elcia, da irmã Rose, né, tem passado por esses momentos de extrema dificuldade, tantas pessoas que têm perdido seus entes queridos. Não vamos nos esquecer deles nas nossas orações diárias. As famílias, nossa igreja, a obra de missões, as igrejas do Brasil e do mundo, por esse tempo de angústia, para que Deus tenha então misericórdia de nós. Essa semana nós estamos orando pelos pastores, vamos continuar colocando a vida dos nossos pastores, dos líderes das nossas igrejas, na presença do Senhor. E na semana que vem nós estaremos em oração pelo Brasil a partir do dia 1º. Participe também desses momentos de oração. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor, ó Deus, que é Deus de graça, que é Deus de misericórdia. Nesse instante nós estamos aqui para colocar, ó Deus, diante do Senhor, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Senhor, nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a te obedecer sem discutir, sem duvidar. Fortalece, ó Deus, a nossa fé, nos ajuda a confiar que o Senhor é poderoso, nos ajuda a desenvolver intimidade com o Senhor, para que nós possamos dizer, eu sei em quem eu creio, e eu sei que Ele é poderoso para guardar aquilo que é precioso até o dia final. Senhor, nos ajuda, ó Deus, desenvolve em nós essa capacidade de adorar ao Senhor com a nossa vida e de entregar ao Senhor tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, seja os nossos bens, as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso futuro. Ó Deus, que tudo seja entregue nas tuas mãos, para que o Senhor então faça conforme a tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Senhor, que não possamos desejar as coisas do mundo, não possamos nos apegar àquilo que o mundo oferece, mas que possamos somente, ó Deus, ter nas nossas vidas aquilo que o Senhor nos dá, que possamos reconhecer, ó Deus, que só as bênçãos que vêm do Senhor é que são boas para nós, e que possamos então aprender a viver na dependência do Senhor, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as condições da vida, mas olhando para o Senhor. Senhor, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor tem nos ajudado e quando nós buscamos o Senhor, nós temos, ó Deus, percebido que o Senhor está disposto a nos atender e que o Senhor, ó Deus, está aberto para aquele que tem o coração quebrantado e o espírito, ó Deus, contrito diante do Senhor. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, queremos pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas. E queremos pedir também que o Senhor abençoe os enfermos, nossos irmãos que são idosos, e que têm passado por medo nesse momento, medo com essa doença, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da irmã Helenita, da irmã Lucineide, do pastor, ó Deus, da irmã Silvia, da irmã Maria de Fátima, da irmã Maria José, ó Deus, da irmã Maria Unida, do irmão José Ailton, do irmão Tim, sua família, ó Deus, da irmã Neuza, da irmã Cristiane com a sua família, da irmã Nilza com a sua família, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, ó Deus, da igreja, principalmente onde há idosos, também das outras famílias, irmã Kellen, irmã Áurea, irmã Roseli com a sua família, ó Deus, que o Senhor, a irmã Vanessa, que o Senhor possa estar abençoando a família do irmão Rodrigo, do irmão Levi, ó Deus, da família do irmão Rosenval, a família da irmã Lorena, ó Deus, tem misericórdia, a família da irmã Elcia, ó Deus, da irmã Elciane, ó Deus, tem misericórdia de todas as famílias da igreja, dos adolescentes, das crianças, onde há idosos, onde as pessoas estão enfrentando outras enfermidades, como o Pedro, que o Senhor tenha misericórdia da vida do Pedro, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida da irmã Cristiane, que tem passado também por dificuldades, da família do irmão Heber, do irmão Igor, ó Deus, da irmã Esther, ó Deus, da irmã Lívia, da irmã Cleide, da irmã Mariette, do irmão Eduardo, ó Deus,
todas as famílias da nossa igreja, que o Senhor sustente nas tuas mãos, irmã Deliane, irmão Godoy, aquelas famílias que têm nos assistido, como a família da irmã Alpiana, do irmão Feliciano, ó Deus, suas dificuldades com seu filho, também a família da Sueli, ó Deus, família da Cidinha lá em Porá, ó Deus, a família da Miriam, todas as famílias, todas as pessoas, os teus servos que têm te buscado em oração nesses dias e que têm colocado diante do Senhor todas as suas dificuldades, que o Senhor esteja olhando. Onde há, ó Deus, problemas de relacionamento, que o Senhor tenha misericórdia. Aonde há, ó Deus, problema de emprego, dificuldades financeiras, que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus, aonde há, ó Deus, insegurança, angústia, medo e enfermidade, que o Senhor esteja curando. Ó Deus, abençoa cada um. Abençoa aqueles que estão com Covid, por quem nós temos orado durante todos esses dias. O doutor Lecimário, o Pedro Henrique, o Eurípides, ó Deus, o pai daquela amiga da Thalita, ó Deus, que o Senhor tenha também misericórdia, da Aline, do Keilon, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, salvando, curando essas vidas pelo poder do teu amor, ó Deus. Nós às vezes não lembramos de todos, alguns nós não conhecemos, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para estar aí nesses lugares com essas pessoas. Nesse instante também, ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, pelas famílias enlutadas, família do pastor Marcos em Caldas Novas, da irmã Elcia, da irmã Rose, a família daquela amiga da irmã Kate que faleceu. Senhor, nós pedimos as bênçãos de Deus sobre essas pessoas que têm perdido seus entes queridos nesse momento, que têm sofrido com essa situação toda. Ó Deus, olha para nós, olha para o nosso país, olha para o nosso mundo. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, desse momento de desespero, dificuldade que o mundo enfrenta. Eu sei que o Senhor tem um plano. O Senhor, ó Deus, está no controle disso, mas nos ajuda a entender, ó Deus, e a aceitar e a simplesmente obedecer. Ó Deus, e tenha cuidado de nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, ó Deus, passar vitoriosos por esses momentos. Ó Deus, e seja qual for a tua vontade para as nossas vidas, que nós possamos ter a compreensão de que tudo que está acontecendo vai cooperar para o nosso bem. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te pedimos pelos profissionais de saúde, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelos nossos governantes. Ó Deus, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor olhe para nós e nos abençoe. Ó Deus, nós clamamos e te engrandecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a cada dia. Amanhã é domingo, nós temos culto online às 10 da manhã. Você pode acompanhar conosco no YouTube e no Facebook da igreja. E à noite nós temos o nosso culto presencial, que é transmitido pelo Facebook, para aqueles irmãos que não podem estar conosco, a partir das 19 horas. Participe, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo
servo amado, aqui está o Cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Oh, vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis, fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Oh, vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor.